Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais rico do mundo. Tudo bem com vocês? Bem, hoje vou falar sobre dicas de guardar dinheiro para você poder investir. Como sempre, o canal está aqui proposto para ajudar você a investir. E mais uma vez, você deve estar se pensando, poxa, não sobra nada para eu guardar, para investir? Como que eu vou conseguir investir? Essa é a realidade da maioria das pessoas. Mas fique nesse vídeo até o final, pois mostrarei 5 ideias infalíveis que, se você colocar em prática, conseguirá fazer sobrar do seu orçamento e assim você vai investir, ok? E já fazendo aquele pedido especial, né, de sempre. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, pois o objetivo dele é levar conhecimento financeiro para todas as pessoas. E conto com a sua ajuda, se inscrevendo no meu canal, deixando o like e compartilhando com as pessoas, ok? Vamos ao vídeo. Aversão à perda. Nossa, que nome difícil, né? Calma, o nome é meio estranho, mas eu vou te explicar. O que significa aversão à perda, ok? A aversão nada mais é do que a tendência dos indivíduos a serem mais afetados pelas perdas do que os ganhos. Desta forma, a satisfação de se obter determinado ganho é menor do que o sofrimento de perda equivalente. Veja só, nós sentimos mais o sofrimento de perda do que de ganho. Como por exemplo, todos nós, com certeza, algum dia já achou algum dinheiro na rua, né? Em algum lugar perdido. Vamos fazer um exemplo. De repente você andando na rua, acabou de achar uma nota de 20 reais. Você ficou feliz, super feliz, que ganhou 20 reais. E aí você coloca esse dinheiro no bolso e vai para algum lugar, ou até mesmo para sua casa. E de repente, quando você chega lá, você bate a mão no bolso e esse dinheiro já não se encontra. Por quê? Você perdeu. O sentimento de perda é tão mais forte do que de ganho, sendo que na realidade você nem perdeu e nem ganhou, pois você tinha achado esse dinheiro. Quando você perde, o sentimento é muito maior, e esse sentimento nós damos a ele o nome de aversão à perda. Tá, mas como a gente pode explicar isso na prática? Vou explicar para vocês. Nesse caso, se trazemos um sentimento ruim de perda, é simples resolver o problema. É só você transferir essa aversão à perda para quando você gasta desnecessariamente. Coloque esse sentimento nos gastos desnecessários. Agora, a primeira ideia é: faça uma planilha. Mas uma planilha de longo alcance, anual. Mas como assim? Então, vou te explicar. Funciona assim: se você gasta com alguma coisa de valor pequeno todos os dias, some esse valor durante um mês, para ver a quantidade que isso vai dar. Some esse valor durante um ano, para ver a quantidade que vai dar, né? Como por exemplo, se Nelsinho gosta de comer um pão de queijo todos os dias, ao custo de R$3, ao final de 30 dias, ele gastou R$90. Agora, somado ao ano, daria R$1.080. Então, a dica é o seguinte, é quando você for colocar o que você gasta diariamente na sua planilha, multiplique esse fator por 30, depois por 12 meses, e coloque esse valor total ao lado da sua planilha. Descreva o seguinte: com esse valor eu poderia gastar em quê? Assim você vai pensar muito bem antes de gastar. Dessa forma você tem a dimensão do quanto você gastaria anualmente. Esse valor você poderia utilizar com a viagem, com o passeio, do quanto você gastaria atualmente com os supérfluos. Isso não significa dizer que você não vai comer de vez em quando um pão de queijo, ou vai ter que cortar o seu cafezinho, ou de repente até sua cerveja. Mas coloque isso em prática e você vai ver o quanto você gasta e o quanto você poderia ter feito com esse dinheiro. Por exemplo, viajando, passeando, feito outras coisas. Correto?
Segunda ideia, vamos lá. Comparar o presente com o passado e o futuro. Olha só, comparar o presente com o passado e o futuro. Veja só, de repente você está na sua casa e você olha no espelho e olha o seu corpo e fala, poxa, se eu tivesse ido a uma academia uns 5 anos atrás, hoje eu estaria muito melhor, né? Estaria mais forte, mais saudável. Só que aí já é tarde, você deixou de fazer isso em 5 anos. Então, nada mais você está comparando o seu presente com o passado. Da mesma forma, é uma conta bancária. Você olha para a sua conta e fala, poxa, se eu tivesse investido constantemente a tal quantia há 5 anos atrás, hoje eu deveria ter uma grana muito boa, né? Você deve fazer esse exercício para que possa estimular você a investir melhor o seu dinheiro, porque você deve pensar, poxa, você deve fazer esse exercício, né, para que possa estimular você a investir melhor o seu dinheiro, porque você deve pensar, poxa, se eu não tivesse gastado tudo, sempre gastei, né, nisso, naquilo, e se eu não tivesse gastando nessas coisas, eu poderia estar investindo, estaria muito melhor hoje. Sendo esse exercício muito importante para te colocar em movimento, a fazer você começar a investir. Muita atenção, pois a aversão à perda pode te ajudar quando você está pensando em economizar. Mas um grande detalhe que eu fiz aqui, mas pode te atrapalhar quando você estiver investindo, porque ela pode tornar você um verdadeiro conservador, ou seja, com medo de investir em investimentos de longo prazo ou outros tipos de investimento. Então preste atenção. Use essa técnica da aversão à perda para economizar. E ao investir, faça exatamente ao contrário. E assim você terá um resultado excelente, ok? Vamos para a terceira ideia. Estão acompanhando? Já deixa o like aí, pessoal. Terceira ideia, objetivos estruturados. Olha só, se você trabalha numa empresa e essa empresa não tem uma meta, não tem um norte, não tem um objetivo a ser cumprido, então você está lá por estar. Você não tem o que fazer lá. Você faz o que quiser, você não tem objetivo, uma meta. Você tem que ter uma meta, um objetivo de vida. Agora, quando você tem uma meta a ser cumprida, né, por exemplo, uma viagem, né, o valor a ser conquistado para obter a liberdade financeira, né, o carro, uma moto, alguma coisa que você tem uma meta a ser buscada, você tem um sonho, então você vai fazer de tudo e vai fazer uma estruturação para conquistar esse sonho e a ser alcançado. Estes sonhos devem ser separados em 3 partes: curto, médio e longo prazo. Especifique exatamente o que você quer para esses 3 passos. No caso do curto prazo, por exemplo, você pode especificar, né, ter um carro X, um carro modelo tal, né, um carro do ano tal, marca tal, modelo tal, de preferência. Pega uma foto dele e coloque lá no seu armário, em algum lugar para você ver. Já no médio prazo, especifique em maiores detalhes que você quer ter uma casa, um apartamento imobiliário, só que em tal região. E também pegue uma foto, tire uma foto desse local, dessa maneira que você imagina, ok? Isso vai tangibilizar, ou seja, vai fazer você imaginar melhor o que você quer. Por quê? Você está fazendo esse sacrifício para conquistar seus sonhos. Agora, isso fica mais claro do que números. Números são abstratos. Depois você coloca os números. Primeiro você coloca o objetivo que você quer. Aí depois você vê quanto custa esse objetivo e aí você coloca os números. Quarta ideia. Aprenda a negociar. Pois é, essa técnica é infalível mesmo. Essa ideia é muito importante, pois é quase que um skill
Sabe o que é skill? Não é esquilo, não. Skill, habilidade. Veja um exemplo, você vai negociar. Chega lá, o cara fala, sou advogado. Aí você é obrigado a negociar melhor, né? Porque senão, né, de repente você pode tomar um processo ali, né? Então, advogado é diferente, né? O cara falou que é advogado, você já fica com medo e pode ter um processo. Negociar é 5 anos mais fácil do que ser um advogado. Pensa bem. Imagina você negociando alguma coisa. Aqui tipo um celular. Um exemplo. Custa uns 2.000. Você chega para essa pessoa e fala que você tem 1.500. Que não pode mexer mais. Daí essa pessoa vai também chorar do outro lado, né? Ela vai falar que não dá. Para você mandar uma outra proposta, um pouco melhor, porque 1.500 ela não consegue mexer, não consegue melhorar para você. Daí você pensa, você manda uma contraproposta e fala, olha, vamos fazer um trato. Nem para mim, nem para você. Vamos fechar por 1.750. Nem para mim, nem para você. É muito bom, porque é como se os dois estivessem ganhando. Lembre-se de falar isso, porque nem para mim, nem para você, é como se os dois estivessem ganhando. Isso ajuda muito. As negociações seriam você brigar, negociar, conversar, e de repente nessa, o cara fala para você que abaixa o preço e ainda fala para você que faz em 12 vezes. Olha só a jogada que eu vou te falar. Daí você pensa, pô, mas eu tenho condições de pagar esse valor à vista, né? Mas ele está financiando em 12 vezes. Vamos fazer o seguinte, para diminuir mais ainda, vou pagar isso à vista, ok? Concluindo essa ideia, seja um pouco cara de pau e negocie sempre. É óbvio, tem coisas que não tem como você negociar. Como, por exemplo, uma prestação de serviço, que você vê que essa empresa está começando. Um vendedor autônomo. E aí vai do bom senso, né? De você saber negociar. Saber o momento de pagar parcelado e à vista é muito importante para você fazer o dinheiro trabalhar para você e não contra você. Ok? Então aprenda a negociar. Negociar é uma das melhores formas que se tem de conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você. Vamos à quinta ideia. Quinta ideia nada mais é do que o hábito. Exatamente, o hábito. A maioria das vezes começamos os nossos projetos super empolgados, né? Motivados, todo alegre, como por exemplo, vou fazer academia. Aí você está todo empolgado, vai a primeira semana, está todo empolgado, se sentindo bem, de repente, segunda semana, aí a tristeza, já nem vai mais. Da mesma maneira o dinheiro. Da mesma maneira o dinheiro. Você começa empolgado, que vai começar a investir, separar uma parte, colocar em planilhas, anotar os gastos, e de repente, passa 2, 3 semanas e você já não está marcando mais nada. Já não quer nem olhar e já está gastando mais do que deveria. Precisamos quebrar esses hábitos ruins. E para isso existe uma técnica por trás disso. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, exatamente, do escritor Charles Duhigg. Ele ensina sobre o hábito triangular. O que seria o hábito triangular? Tem 3 pontas. O gatilho, o percurso e a recompensa. Exatamente, você vai entender agora que eu vou te explicar dessa maneira. O gatilho seria, um exemplo, você começar a ver as pessoas treinando, né? Como você for para a academia, você começa a ver as pessoas treinando, se sentindo bem, saudáveis, então você vai até a academia. Então você tem motivação para treinar. Você começa a treinar, começa a ver pessoas com boa mentalidade, né? E aí você começa a treinar. E isso é o gatilho. Já o percurso seria naturalmente você estar treinando, estar executando aquela ideia. Executando o que você quer fazer. E a recompensa nada mais é do que a adrenalina que você viveu, fazendo aquele tipo de atividade. Aquela emoção, aquela sensação de bem-estar, aquela coisa boa. E isso é a recompensa. Você precisa testar isso no que você quer melhorar. Ou seja,
transformar hábitos ruins em hábitos bons. Esse é um grande sacrifício, porque todos nós temos hábitos. Então precisamos transformar os hábitos ruins em hábitos bons. E aí, pessoal? Curta o vídeo, deixa o like e o joinha aqui embaixo, tá? Se inscreva e compartilhe para as pessoas. Se você gostou desse conteúdo, vamos multiplicar o conhecimento entre as demais pessoas. E a gente só passa o conhecimento para frente, coisas boas para frente, com quem a gente ama, o que a gente gosta. Se isso foi bom, compartilhe agora para as pessoas. Fique por aqui. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!